nossa vida, é o sentido pessoal. 1 Coríntios, quem está falando é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o grande e o primeiro apóstolo dos gentios. Gentios quer dizer da igreja, foi o primeiro pregador para os demais povos fora Israel. É uma mensagem para nós. E se é para nós, por que fala de pães asmos, de Páscoa? Porque as festas são revelação de Deus ao seu povo. Olha o que ele diz, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, nossa Páscoa, da igreja. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está dizendo, nós que fomos tirados do mundo, assim como Israel foi tirado do Egito, estamos livres do poder do faraó. Eles eram do poder do faraó, nós do poder do diabo. Quem tem o sangue de Jesus na sua vida, o diabo e os seus anjos não têm mais autoridade na vida dele. Então o poder do pecado foi vencido na nossa vida, mas isso não é tudo. Eu preciso ser livre agora da prática do pecado. Note que na segunda dispensação, o que trouxe o juízo, sabe o que chama? O pecado que trouxe o juízo, sabe como se chama? Jugo desigual. A linhagem piedosa dos filhos de Deus se misturaram, casaram, tiveram um relacionamento ilícito com as filhas dos homens. Ou seja, a linhagem que adorava a Deus se misturou com a linhagem ímpia, descendente de Caim, e Deus não suportou isso e mandou juízo. Porque ninguém temia Deus. Ele falou, vou desfazer. Preservou a semente, Noé e seus filhos. Essa mistura de Deus com o mundo, de Deus com os inimigos de Deus, Deus não tolera. Por isso, na segunda dispensação, o motivo do grande dilúvio, do juízo de Deus, severo juízo, foi a mistura do povo de Deus com o povo sem Deus. E na segunda festa não é diferente. Paulo está falando, nós que já saímos do mundo, que temos Cristo como nossa Páscoa, já foi sacrificado, o sangue dele está na nossa vida, agora nós temos que celebrar os asmos da sinceridade, os asmos da verdade. Nós precisamos agora entender que agora nós vamos servir a Deus sem nos misturar com o mundo. Porque senão nós não teremos outra sorte do que esta que teve o povo da segunda dispensação, o povo de Israel, e todos os povos que tentaram servir a Deus e deuses ao mesmo tempo. Asmos quer dizer pão sem fermento. Fermento na Bíblia é símbolo de maldade, de corrupção, de impureza. É como se Deus estivesse dizendo à igreja através de Paulo, olha, quando você estava no Egito, você adorava ídolos. O Egito era o canteiro da idolatria. Ainda é. Tem lá os seus milhares de deuses. Só que são deuses que têm olho, mas não vê, têm ouvido, mas não ouve, têm boca, mas não fala, têm pé, mas não anda, têm mão, mas não apalpa. Servir um Deus desse, você pode servir de qualquer maneira. Quando você ainda estava lá no mundo, que você era apenas um religioso, ou um pagão, ou um ateu, ou uma pessoa que tinha lá a sua maneira de crer, e adorava um Deus qualquer, que não era o Deus vivo, esses deuses falsos, na verdade, não são deuses. Eles existem na mente humana, ou na mente do inimigo, para tirar a pessoa do verdadeiro Deus. E eles não se importam com a vida dos seus fiéis. Seus fiéis podem pecar, beber, adulterar, prostituir, ser injusto, matar, roubar, e no dia seguinte você vai adorá-lo e está tudo bem. Agora, a aplicação pessoal dos pães asmos é a seguinte, você não conseguia se libertar do poder do diabo, mas isso não era problema seu. Quando você nasceu, o diabo já existia, isso é problema de Deus. Por isso, só o que você teve que fazer é acreditar que Jesus Cristo morreu e que o sangue dele tem poder para te proteger. Você entra debaixo da mão dele e acabou o poder do diabo na tua vida. Irmãos, isso é tão profundo e é tão lindo que quando nós nos convertemos, nós não sabemos orar,
nós não sabemos Bíblia, nós não sabemos fazer batalha espiritual, não sabemos jejuar. No entanto, o inimigo perde a autoridade sobre a tua vida. Do mesmo jeito que aquele povo que saiu do Egito, eles estavam 400 anos lá, eles não sabiam nada de Deus, eles iam aprender com Moisés no deserto, era tudo novo convertido. Se Deus fosse cobrar antecedentes, ninguém seria salvo. Era um povo adúltero, um povo idólatra, um povo contaminado, um povo pecador. A única coisa que eles tinham de bom na vida deles é que Deus mandou Moisés, Moisés falou e eles deram ouvido à palavra de Deus e entrou debaixo da mão de Deus, e isso bastou para que o inimigo não tivesse mais autoridade na vida deles. É o que acontece com o novo convertido. Ele não sabe ler Bíblia ainda, não sabe estudar, não sabe nada, mas a partir do momento que ele entra num culto, ouve falar de Jesus e fala, creio nesse Jesus, acredito no nome dele, no poder dele, a partir deste momento o inimigo perde a autoridade na tua vida. Mesmo você sendo um novo convertido. Mas depois que você foi livre do poder do pecado, agora você precisa ser liberto da prática do pecado. O poder do pecado ficou lá no mundo. Agora a prática do pecado está no meu coração, está na minha vida. Nós somos produtos do meio. Aquele povo que atravessou o Mar Vermelho, que estava do outro lado agora, gostava de pecar. E era povo de Deus. E a palavra diz, agora você não está mais servindo os deuses do Egito. Agora você está servindo um Deus vivo, que não tem como enganá-lo. Ele tem olho e vê. Ele tem ouvido e ouve. Ele tem boca e fala, ele tem pés e anda, ele tem mão e faz. E você não vai poder servi-lo do mesmo jeito que você servia os outros deuses. Você que já tem Cristo como seu cordeiro, que tirou o pecado seu, o sangue dele está na sua vida, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora você precisa rever a sua maneira de adorar. Porque esse Deus que nós aceitamos, ele é diferente dos deuses. O povo agora começou a sofrer porque eles gostavam de Deus, do poder de Deus, só que Deus não gostava da vida deles. Amava eles, mas não gostava da prática de vida deles. E isso, querido, é uma realidade no nosso meio hoje. Quantas pessoas que vêm para o cristianismo e trazem no seu coração heranças do paganismo. E querem servir um Deus verdadeiro com práticas falsas. Quer servir um Deus cristão? Cristo é Deus, Jesus é Deus, com práticas pagãs. Ainda com um pezinho lá no mundo, querendo fazer as coisas do mundo, não tem jeito. Os ídolos ou os deuses do mundo eram cegos, surdos, mudos, inertes, tinham que ser carregados. Agora o Deus vivo não. Ele não pode ser enganado. Portanto, agora nós temos que celebrar a festa. Qual que é a festa? Servir a Deus com os asmos da sinceridade. Retirar do nosso culto, da nossa adoração, do nosso cristianismo, da nossa vida, do nosso pensamento, de tudo que envolve o nosso viver, qualquer coisa que é a herança do mundo, do Egito. Porque quando Deus aparece na sua vida, Ele vai ver tudo o que você é. Não adianta eu chegar diante desse Deus e falar, ó Deus, eu teu servo estou aqui nesta noite para pregar a tua palavra. E ele olha para a minha vida e vê o que me motivou a falar isso e vê que não é nada disso. Ó Deus, eu quero o poder para curar os enfermos, para que o teu nome seja glorificado. E Deus olha lá no meu coração e fala, em nenhum momento ele está preocupado com o meu nome, ele está preocupado com o nome dele. Ó Deus, eu sou teu servo. E Deus olha no meu coração e fala, nunca me serviu. Ó Deus, eu te amo. E Deus olha no meu coração e fala, quando você me amou? Porque Ele nos amou e provou. Deus planejou, Deus executou e Deus revelou. E o amor de Deus não tem como contestá-lo, Ele está aí. Jesus é a maior prova do amor de Deus. Ele veio e resolveu o problema que ele tinha que resolver. O inimigo era problema de Deus e Deus resolveu o seu problema. A dificuldade agora está em nós resolvermos o nosso problema. Queridos, existe muito de falso no nosso culto. Existe muito
da maldade, da malícia, do paganismo na nossa vida cristã. De maneira que é muito comum hoje uma pessoa ter duas personalidades, porque a sua pessoa verdadeira, ela é tão insustentável que ele cria uma outra para se relacionar. Só tem uma maneira de nós não termos duas personalidades, é nós curarmos a nossa pessoa, porque aí nós não teremos vergonha de viver com ela. Qualquer pessoa que você conhece na rua, se você conhecer ela na sua intimidade, você vai falar, não é a mesma que eu conheci. Ela tem o que ela realmente é, e ela tem o eu que ela é, e o eu que ela se apresenta. É que às vezes o eu que eu sou é tão vergonhoso, é tão inaceitável, é tão fora da realidade, que eu preciso criar um outro eu para me apresentar, para me relacionar. E eu tenho aquele eu que eu verdadeiramente sou, e tenho o segundo eu, que é aquele que eu me relaciono. Quando você pergunta para mim, eu falo, eu sou um cara legal, eu sou uma pessoa honesta, uma pessoa boa. Eu já vi tanta gente olhando nos meus olhos e falando assim, olha, eu sou uma pessoa muito boa. E eu que não sou Deus, olho para ele e falo, não é isso que eu vejo. Eu que não sou Deus. Eu sou uma pessoa muito direita. E você olha e fala, não é nada disso. Este é o eu que ele gostaria de ser. Agora, nós estamos diante de um Deus, o cumprimento pessoal dos pães asmos é você ter consciência que agora você tem um Deus vivo. Que ele não se deixa enrolar pelo que você fala. Ele ouve o que você fala, mas sabe o que você vive. De nada adianta eu querer enganá-lo, porque ou Deus olha para a minha vida e vê tudo, ou ele não olha para ela. Mas a partir do momento que eu compareço diante dele na sua casa, ele vai olhar para a minha vida e vai ver tudo. Eu costumo dar o exemplo da visão. Suponhamos que uma pessoa daqui da frente, ele olhasse para mim e falasse, pastor, eu quero que o senhor olhe para mim e me veja, mas eu não quero que o senhor veja mais nada, só eu. Eu vou dizer para ele, ou eu não olho para o senhor e não vejo nada, ou eu olho para o senhor e vejo tudo. Eu vejo quem está à sua esquerda, à sua direita, vejo atrás, vejo a parede. Se não tivesse a parede, eu tenho um poder de visão que eu conseguiria ver longe. Por quê? Porque Deus me deu um poder de visão e eu tenho duas escolhas. Ou eu não olho para uma vida e não vejo nada, ou eu olho para uma vida e vejo tudo que está à sua volta. Assim é Deus. Quando eu falo Deus, eu estou aqui, Deus tem um poder de visão que ele não vê só o que está à volta. Deus vê tudo. Ele te vê antes de nascer, antes de vir, porque veio, antes de falar, porque falou. Ou ele não olha para a tua vida e você é uma pessoa sem Deus, você continua lá no mundo adorando Deus que não vê nada, que não ouve nada. Ou você então tem que ter consciência de que esse Deus não pode ser enganado. Paulo está falando, nós que temos Cristo, a nossa Páscoa, que já nos livrou do poder do pecado, agora nós temos que ter a consciência que para servir este Deus, nós não podemos fazer isso com a vida da malícia, nós temos que fazer isso com os asmos da sinceridade. É uma vida nova, porque Deus se serve de qualquer maneira, mas Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não fica no culto, quando você vai embora, Ele vai com você. Quando você levanta, Ele levanta com você. Quando você fala, Ele sabe o que você falou e sabe por que falou. Ele não pode ser enganado, de maneira que não adianta nós vivermos como o mundo, está tudo bem, está tudo bom, eu sou muito ótimo, quando na verdade você sabe que nada disso é verdade. Ele sabe tudo na nossa vida. E isso tem a ver conosco, ele está falando, celebremos com os asmos da sinceridade e da verdade. A verdade, irmãos, pode ser a mais vergonhosa possível. Mas se ela for verdade, Deus gosta dela. A mentira pode ser a mais colorida possível. Se for falso, Deus abomina ela e o mentiroso. E a Bíblia fala que no lago de fogo será lançado todos os que amam, cometem e praticam a mentira. Até aquele que ama, até aquele que pratica. Porque o pai da mentira é o inimigo. Começou lá no princípio. Deus disse não, e ele falou, não morre não. Deus falou, morre, ele falou, não morre não. E a mentira é uma verdade distorcida. A mentira, ela é
durante um bom período, verdadeira. Só que ela é mentira, porque no final ela corrompe a verdade. Amém, queridos?